Você fez a questão, você acertou a questão, você tem um domínio sobre aquele tema. Você vai e estuda o tema de novo? Você volta no seu material e estuda? Ou Depende do momento do estudo. Você está fazendo engenharia reversa? Então, eu volto no material para ver. Você está fazendo só uma bateria de questões? Então, não. Depende do momento do Eu estudo. sempre fiz diferente. Eu sempre olhei assim, tipo, aí vem uma percepção mesmo, acho que é da maturidade, assim. Eu fazia aquele tema, mesmo que eu acertasse, se eu tivesse dúvidas ainda sobre aquele tema, não ficou muito claro, eu voltava para o meu material e estudava. Se eu fizesse aquela questão e, cara, nossa, não, é isso, olho para as alternativas ali, se é por alternativas, né? Falo, não é isso, dúvida. Não tenho dúvida, esquece, não vou voltar. Vou procurar outra coisa ali que eu tenho erro para sair da zona de conforto. Como eu usava, às vezes, a hora do almoço, tudo, não dava para ficar fazendo engenharia reversa. Então, eu ia fazendo questões assim, tipo, só fiz, dá uma olhada por que tá certo e passa para o próximo. Então, depende do momento, eu diria. E agora, falando assim, né, sobre a mudança, né? Claro que você mudou o seu método de estudos, você ficou 1 ano estudando formato tradicional, metade ali, 50% de acertos. E aí você mudou o formato, começou a evitar desperdício, fazer tudo que a gente fala aqui, você teve resultado. Mas foi só isso? Você percebeu você fez algum ajuste diferente na sua rotina? Como que era a sua rotina nessa época que você começou a passar? Era igual, Gu. Eu não fiz nada assim de diferente. Era a mesma quantidade de horas. Mudou mesmo o que eu estava estudando, né? O que eu estava fazendo para estudar. Eu não estava mais no estudo passivo, agora estava no estudo ativo. Então, eu fazia questões, eu lia o meu material, eu grifava o meu material. Foi isso que mudou. Mas de rotina mesmo, era o mesmo tempo que eu ficava. E você lembra, assim, quando a gente trocou ideia, né? E eu falei, pô, você precisa só estudar por questões. Você lembra, você conseguiu ir direto para as questões? Porque isso aqui é um grande medo da galera ainda. Ou você primeiro falou assim, não, eu vou dar uma lida aqui em todo o conteúdo para depois fazer questões. Como eu já tinha visto 1 ano, né, de conteúdo, eu fui. Eu não fiquei, tipo, tem que ver alguma coisa antes. Não, eu já fui direto. Não tem nada aqui que eu não vá saber, né? E outra, a gente não pode ficar se escondendo atrás disso, senão você nunca vai fazer questões, porque sempre vai ter alguma coisa que você não sabe. Né? Eu acho isso. Legal. E o cronograma, você não mudou absolutamente nada? Ou você continuou... Porque você não era meio que obrigada a se adaptar ao cronograma do cursinho? Então, mas é o que eu tô falando. Tipo, da minha rotina eu não mudei nada. A minha rotina continuava a mesma, estudava a mesma quantidade de horas. O que eu mudei foi como eu estudava. Foi a divisão também do cronograma. Então, como você sentiu uma diferença muito grande, né? Porque a gente sempre fala, né? A gente monta os cronogramas aqui olhando para o que aconteceu na última prova. Sei lá, às vezes, tipo, raciocínio lógico matemático que a gente colocou aqui. É 4% normalmente num tribunal federal. Sim, aí eu estudava menos tempo, tipo, 40 minutos na semana essa matéria, sabe? Sim. Então eu comecei a fazer essa divisão, mas a rotina mesmo era a mesma, era sentar para estudar 3 horas. A diferença estava em como eu estudava, né? E no pré-edital e no pós-edital, você estudava diferente? No pós-edital eu fiz muito mais questões, estudei mais horas, consegui estudar mais horas, eu acho que chegava a estudar 6, 8 horas nos últimos 15 dias. E é uma rotina que você não aguenta levar por muito tempo. Então, para um pós-edital, assim, para uma reta final, até vai, mas depois isso você não consegue sustentar. Quantas horas você chegou a estudar numa reta final? Umas 8 horas. Umas 6, 8 horas. Que é muito puxado para o estudo ativo, né? Não muito é horas puxado. Líquidas, tá? É hora que, tipo, comecei a estudar de manhã, terminei no final do dia. Nunca contei hora líquida, nunca. Então, foi o que eu fiz de diferente, assim, sabe? Foi mais intenso. Então, eu tentava esgotar o material mais rápido possível, né? Para repetir mais vezes o conteúdo. Essa foi a diferença da reta final para o outro. Eu também tentava ir rápido no pré-edital. Mas, quando saiu o edital, você, não sei, aquela urgência. Falando, meu Deus, é agora ou nunca. Então, eu vou fazer o máximo que eu conseguir. Tanto que eu fiz as 5.000 questões, mais, um pouquinho mais. E eu lembro bem, né, que nessa reta final você foi demitida, não foi? Então, aí eu falei, por isso meu Deus que, na verdade, do céu. você conseguiu aumentar muito sua carga horária. Senão você provavelmente não ia aumentar tanto. E eu falei tanto, assim, né? meu Deus, fui demitida, é agora, tem que passar nesse, é esse que eu vou passar. E aí foi isso. Sim. E assim, né, no pré-edital, normalmente você tem mais tempo. Isso. Sabe? Não no dia, né, de estudo, né? Porque você aumentou a carga horária lá na reta final, beleza.
Mas tem alguma coisa que você fazia diferente, assim, quando você tinha mais tempo? Sabe? Tipo, a prova estava incerta, não tinha uma data de prova marcada. Tinha alguma coisa que você fazia diferente, às vezes, de se aprofundar em um ponto que você tinha mais dúvida? Aprofundar, assim, tipo, pesquisar um pouco mais sobre aquilo que eu fiquei com dúvida, sabe? Que numa reta final, não sei, não dá para ficar parando para ver as coisas. Né? Então, não aprofundar o conhecimento na matéria, mas, tipo, esclarecer alguma coisa que estava na minha cabeça, assim, que eu poderia tomar um pouquinho de tempo no meu estudo.